Vamos a mais um vídeo do canal EBD Impactante. Estamos no último dia, no último tópico 3. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero saudá-lo com a paz do Senhor. Se você também estiver pela segunda, terceira e a quarta, receba a paz do Senhor nesta oportunidade. Nós vamos estudar hoje o tópico 3, cujo tema é Jacó no Val de Jaboque. Você sabe o que significa Val? Não? Então preste atenção, fique conosco até o final, que você vai aprender o que significa Val e muitas outras coisas. O comentarista, isso é uma dica importante para você. O comentarista desta revista, Pastor Reinaldo Renovato, e nesta lição, lá no finalzinho do tópico 2, lembra que a revista é dividida em introdução, os tópicos 1, 2 e 3, e os subtópicos. Geralmente são 3, às vezes são 2, às vezes são 4. Mas a regra, a base são 3. No finalzinho do subtópico 3, ele começa o assunto do tópico 3. E se você fizer isso, pode ser que os seus alunos se confundam. Por isso, esse é mais um motivo que eu não gosto de dividir os subtópicos. Eu sempre uso o tópico. O tópico é o mais importante. Os subtópicos, eu junto os 3 ou os 4, os 2, e vou fazendo a sequência. Essa maneira facilita o aprendizado do seu aluno e faz com que você não perca tempo. Se a gente já tem pouco tempo, se eu for ler cada um dos subtópicos, o tempo foi embora. E aí você vai se tornar literalmente um leitor de revista e não um professor de Bíblia que ensina a Bíblia na escola bíblica dominical. E aí eu quero falar para vocês, mais uma vez, sobre o guia prático impactante para professores de escola bíblica dominical. Esse livro, esse e-book, o que é o e-book? É um livro virtual, ainda não tem físico, mas nós teremos em nome de Jesus. Ele tem 10 capítulos e um destes capítulos ele vai ensinar você a usar a revista da forma correta. Ó, irmão, tem uma forma correta de usar a revista? Claro, porque senão você vai ser um leitor de revista. Aí, literalmente, o seu aluno acorda no domingo cedo, ele poderia ter ficado com a família, ou ir ao clube, ou ir a qualquer outro lugar, ou simplesmente ficar quieto em casa. Ele vai para a sala de escola bíblica dominical para ver o professor ler a revista. Que coisa, né? Então, para você que tem dificuldade na utilização da revista, compre um guia prático impactante que você vai conseguir usar, utilizar, fazer bom uso da revista de uma forma muito especial. Esse QR Code, se você abri-lo, ele vai direcioná-lo para a página de compra do livro, do Guia Prático Impactante para professores de escola bíblica dominical. Então, vamos lá. Tópico 3, Jacó no Val de Jaboque. Já falamos, já havia se passado mais de 20 anos desde a saída de Jacó da casa dos seus pais. A lembrança que ele tinha era de uma situação de perigo por causa do problema com Esaú. Sendo assim, Jacó traça um plano para aplacar a ira de seu irmão. Na cabeça dele, no coração dele, com os temores dele, Jacó ainda estava, Esaú ainda estava irado e ele precisava aplacar a ira do seu irmão antes de encontrar-se com ele. Jacó foi sábio e traçou um plano, porque o Senhor disse que ele voltaria e ele precisava chegar vivo. Deixa eu abrir um parênteses. Muitas vezes, Deus, ele fala para nós irmos, mas ele não nos mostra como ir. Outras vezes,
ele fala para nós irmos e ele nos dá o mapa de como ir. Nós só temos que interpretar. E outras vezes, ele fala para nós irmos, ele nos dá o mapa e ele nos dá a interpretação. Que a regra não tem regra. Cada situação é de uma forma. E o que aconteceu? No caminho, diante de uma grande preocupação, Jacó traça esse plano e envia mensageiros para sondar como é que estava o coração de Esaú. E como nós já dissemos, cada situação é de uma forma. O Senhor não deu a ele o mapa e nem como interpretar aquele mapa. Mas existem algumas passagens bíblicas que são fantásticas e nos instruem a respeito de como é que nós devemos agir em qualquer uma dessas situações. A primeira está no livro de Provérbios, capítulo 16, a partir do verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, ou seja, quais são as motivações. E aí o verso 3 nos diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. E aí a gente vai para Provérbios, capítulo 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém, o conselho do Senhor permanecerá. Foi o plano de Jacó. Primeiro, eu envio um grupo de mensageiros. Chega lá, esse grupo de mensageiros vai entender como é que está a situação, vai contar. Ele envia, esse grupo de mensageiros vai e volta dizendo: olha, seu irmão está vindo aí com 400 homens. Aí quase que a casa cai. Não sei se Jacó falou para Deus: ô Deus, o senhor falou para eu voltar. E agora? O que vai acontecer? A gente não sabe como é que foi essa situação. Mas passa pela nossa cabeça essa possibilidade, porque nós estamos lidando com seres humanos e não com gente perfeita. Então, dali para frente, sabendo que o irmão estava vindo com 400 homens, ele faz o seguinte: ele divide a família, ele divide os servos, o gado, em várias partes. Manda a primeira, quando Esaú perguntasse: quem é você? Ele fala: eu sou servo do seu servo Jacó. E Jacó? Ah, ele está vindo aí. E ele mandou esse presente ao Senhor. Passava mais um pouco, outro servo e mais presentes. Então, o plano dele era quebrantar Esaú. E aí, por fim, ele deixa as esposas e os filhos. E aí, é importante nós entendermos o seguinte: em todas as situações, se nós soubermos o plano, nós devemos orar. Se nós soubermos o plano e como interpretar, nós devemos orar. Ou se nós não soubermos nada, nós só tivermos a direção de Deus, nós precisamos orar. Na cabeça de Jacó, a situação era terrível. Ainda que ele tivesse ouvido o Senhor. Já teve alguma experiência dessa? Eu já tive das três formas. Deus mandou e só mandou. Deus mandou e disse como. E Deus mandou e disse como é que eu deveria ir e também agir. E aí, nós precisamos entender que se o Senhor nos manda fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. E eu me lembro da história de Josué. O livro de Deuteronômio, lá no finalzinho, mostra o próprio Moisés orientando o povo a ser forte, ser valente, continua firme, eu vou morrer. Agora, lá no livro de Josué, no capítulo 1, o próprio Deus, conhecendo a história de Josué, Josué teve a responsabilidade tremenda de substituir Moisés. Imagina só que situação. E aí o próprio Deus diz para Josué:
Vamos ler o versículo 8 e 9 do capítulo 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto é extremamente sugestivo para esta ocasião. Então vamos lá. Jacó chega em um lugar chamado Val de Jaboque. O que significa Val de Jaboque? Irmão Leonardo, eu sempre ouvi que Val é a mesma coisa que vale. Errado. Como assim, irmão Leonardo? Está errado? Errado. Mas eu sempre aprendi assim. Aprendi errado. Então, vamos lá. Vale é uma região. Lembra? Ele é o Deus das montanhas no alto e ele é o Deus dos vales no baixo. Vale é um lugar baixo. Montanha é um lugar alto, um monte alto. E Val, e aí eu quero mostrar isso para vocês no slide. Val é exatamente isto que vocês estão vendo. O Val de Jaboque era uma parte do rio chamado Jaboque. Era uma parte mais rasa, onde as pessoas podiam cruzar. Então, Val de Jaboque era um pedaço, uma porção do rio chamada Jaboque. Como está nessa região, nessa imagem, e ali eles podiam atravessar de um lugar para o outro. O rio Jaboque, ele é um afluente do rio Jordão, com aproximadamente 100 quilômetros de extensão. E chegando naquele lugar, eles precisavam cruzar de um lado para o outro. E o que aconteceu? Jacó chega naquele lugar, ele já havia mandado os seus servos e ficou ele com as esposas e as concubinas, as servas, né, das mulheres, e os filhos. E aí é que ele traz, é que ele faz o seu último plano para atravessar, para se encontrar com Esaú. Você sabia disso, dessa explicação do que é Val? Explique para o seu aluno. E se você gostou dessa explicação, não deixe o irmão Leonardo Novaes sem a bênção. Me dá a sua bênção, curta, comente, compartilhe conosco em nome de Jesus. Vamos lá. Jacó, então, estava prestes a mandar em grupos separados as esposas, as servas e os filhos, continuando o seu plano. E aí o que aconteceu? Ele fica. Ele não cruza o Val de Jaboque, fica sozinho e ali ele tem um encontro com o anjo do Senhor. O que Jacó ficou fazendo? O que Jacó ficou fazendo ali naquele lugar? Provavelmente ele ficou orando, ele ficou clamando, ele ficou intercedendo, porque as esposas e os filhos foram e ele ficou. Se você ler a história, o medo dele, como nós já falamos, era Esaú matar todo mundo e vir ao seu encalço. E aí existem vários tipos de oração. E o Leonardo nunca ouvi falar disso. Existem vários tipos de oração. Olha só, existe a oração em forma de adoração e louvor. Simplesmente você exalta a Deus. Senhor, eu te bendigo. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero render graças a ti. Bendito seja o teu nome. É uma oração. É uma oração
em forma de adoração e louvor. O segundo é uma oração em forma de ação de graças. É o ato de agradecer a Deus. Você agradece por todas as bênçãos, os dons, os presentes, a família. Eu só quero hoje te agradecer, Senhor. É uma oração em forma de ação de graças. Existe a oração em forma de petição e súplica, e foi este tipo de oração que Jacó realizou. Jacó então apresentou as suas necessidades, pediu a direção a Deus, clamou por ajuda com intensidade. O outro tipo de oração é de intercessão. E é bem provável que também Jacó tenha intercedido pelas suas esposas e filhos que já estavam à frente. E o último tipo de oração é a oração de confissão e arrependimento. Salmo 51 é uma oração de Davi de confissão e arrependimento, reconhecendo as suas falhas, os seus pecados e pedindo o perdão divino. Então, o que aconteceu? Jacó ora a Deus e Deus o visita novamente. A Bíblia nos mostra que houve ali um tipo de luta entre Jacó e o anjo do Senhor. Existem algumas explicações para o que aconteceu. Existem essas explicações, elas são bem marcantes. Vamos ver o que o Rabino Rashi, que foi um dos grandes estudiosos da Torá de muitos anos atrás, diz. Rashi é chamado de o grande comentarista da lei. Esse rabino, ele foca na mecânica da luta. Olha só, a Bíblia não fala que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu? Então, a explicação dele foca na mecânica da luta, como é que a luta aconteceu, no papel do anjo como mensageiro celestial com obrigações rituais. E aí ele separa em tópicos. Primeiro, o pó da luta. Rashi cita o Midrash ao explicar que o pó levantado pela luta corpórea, luta corporal. Ah, irmão, não teve luta corporal? Claro que teve, se ele machucou, se ele ficou com problema no nervo ali da perna. É lógico. Então, o levantamento do pó, segundo esse rabino, ele mostra que esse pó subiu até o trono da glória de Deus. E isso indica que uma luta física na terra tem repercussões diretas nas esferas mais altas. Interessante. Você já teve batalha espiritual e você saiu dessa batalha exausto? Faz sentido o que o rabino disse. E ele fala sobre a pressa do anjo. O que o anjo disse? Me deixa ir, porque já chegou a minha hora, já está de manhã. Agora, por que o anjo disse para Jacó? Me larga, me deixa ir, porque já amanheceu. A explicação do rabino é porque o anjo, ele adora a Deus. E segundo o rabino, né, ele está certo ou errado? Eu estou mostrando para vocês as explicações. Como é que eu vou falar isso para o meu aluno? Você vai falar das possibilidades. Isso não é regra, isso não está no texto bíblico. Você vai falar o seguinte: de acordo com o Midrash, de acordo com a explicação do rabino Rashi, eu acho que é Rashi ou Rashi, acho que é Rashi, tem mais lógica. A explicação dele é essa. Então, não está escrito na Bíblia, mas pode fazer sentido, como faz. Então, ele diz que existe a hora, ele dizia que existe a hora, o momento certo da adoração. E o anjo precisava subir para adorar a Deus. Interessante, achei bem interessante. Outra visão do rabino
ele confirma a visão de que o adversário era o anjo de Esaú. Interessante. Tentando impedir Jacó de entrar na terra prometida e assumir a sua herança. Vocês estão vendo que são suposições? E como é que eles inventam isso? São histórias para tentar entender o que aconteceu. São histórias a ermo? Não, esses homens eram homens dotados de uma comunhão com Deus. E o próprio Deus pode ter orientado eles a escrever esses textos. E olha só, outro rabino, chamado de Maimônides, que também é chamado de Rambam, um grande rabino. Ele disse o seguinte, que as ações dos patriarcas são um sinal para os filhos. E ele fala sobre a profecia da sobrevivência. Para Rambam, a luta não foi apenas um evento passado, mas uma profecia sobre o exílio. Veja que coisa interessante. O fato de Jacó ter sido ferido, mas sobrevivido ao amanhecer, significa que o povo judeu passaria por noites de perseguição, especialmente sobre, no futuro, né, o domínio de Roma e tudo mais, que é associado a Esaú, sairia ferido, o povo judeu sairia ferido, mancando, mas veria o sol nascer. A dificuldade, o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando? Na era messiânica. E ele fala sobre a realidade física. Ao contrário de Maimônides, que via a luta, ao contrário de Rashi, que via a luta como apenas uma visão, o Rambam insistia que ela teve uma manifestação física e real. Mas é claro que teve, pois Jacó ficou fisicamente manco. Ele argumenta que milagres podem ocorrer onde o espiritual e o físico se fundem. Eu creio nisso piamente. Eu já tive algumas experiências, irmãos, de lutas espirituais, de expulsão de espíritos, de pensamentos, de desejos. E quando aquilo terminou, eu estava exausto. Exausto, exausto, parece que eu tinha apanhado. E isso são guerras espirituais. Então, vamos ler o versículo 29. Nós já estamos chegando ao fim. Gênesis capítulo 31, versículo 29. Isso aqui é para você que é o curioso de plantão. Versículo 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mais, mas o Deus não é o versículo 29. Não é o capítulo 20. Oxi, não é o capítulo 31. É o capítulo 32, versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que me perguntas pelo meu nome? E ressoou ali. Que Jacó queria saber o bendito nome do anjo? Que o anjo não citou para Jacó? Algumas possibilidades. Primeiro, os anjos não possuem nome físico, mas funções. Isso de acordo com o Rabino Rashi. Mas não tem o Gabriel? Tem o... Fugiu o nome dos anjos. Miquel. Oh, meu Deus. Tá vendo? Ministrar cansa e gasta uma energia muito grande. A Bíblia cita nome de anjos, mas esses nomes são extremamente ligados às funções. Lembra do Miguel? Quem é o Miguel? Guardião do povo de Israel que assiste no trono de Deus. Faz sentido. Segundo, Jacó queria saber o nome do anjo só para obter uma compreensão profunda do que está acontecendo aqui. Isso foi escrito por Rambam. Falou, olha, Jacó queria ter o controle. Olha, naquele dia eu lutei com um anjo tal, esse anjo veio enviado de Deus e ele veio ali para
me abençoar. Pode ser. Terceiro, Jacó queria ter uma conexão mais profunda do que havia acontecido ali. E olha só, quando a gente vai para Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 18, a Bíblia nos diz: E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Essa aqui é a passagem de Manoá, onde o próprio Deus se manifestou a ele. Foi uma teofania. O rabino faz essa conexão e disse que o próprio Deus se manifestou ali a Jacó naquele lugar. Mas a verdade, irmãos, é que o anjo estava ali, Jacó viu o anjo e o anjo, nós não sabemos exatamente o que o anjo estava fazendo ali. Talvez o anjo literalmente estava acompanhando Jacó, guardando Jacó, mas Deus permitiu que Jacó tivesse aquela visão. Jacó viu o anjo, viu que era um ser sobrenatural, provavelmente reconheceu da primeira visão, e ele falou: Não, você não vai embora, não. Você não vai embora enquanto você não me abençoar. Eu estou aqui numa situação terrível. Eu não sei se todo mundo que está na frente morreu, eu não sei se as minhas esposas, meus filhos, está todo mundo morto, e eu não sei se eu vou morrer. Você vai me abençoar. E aí é que vem a grande sacada. O anjo reconheceu a garra de Jacó, reconheceu o esforço de Jacó e disse para ele: Olha, você lutou com Deus e prevaleceu. Daqui para frente, o seu nome não vai ser mais Jacó. O seu nome vai ser Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Naquele momento, Jacó teve a certeza de que Deus estava com ele e de que nada iria acontecer. E aí a gente vai ver isso nas próximas lições. E aí eu termino o tópico 3 dizendo para vocês o seguinte: diga para o seu aluno, todas as pessoas que se encontram com o Senhor são profundamente transformados. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A conversão, a metanoia, a mudança de condição é isso, é encontrar-se com o Senhor. A história de Jacó foi mudada, a história do povo que se chamaria dali para frente de povo de Israel começou através de Jacó e de todas as experiências que ele passou, que ele teve com o Senhor. Então nós vamos para a conclusão, e na conclusão é simples. No livro eu ensino você a dividir o tempo, 20% para a introdução, 60% para o desenvolvimento e 20% para a conclusão. Nesse caso, dessa semana, eu gastei uns 30% ou 40% até para a introdução, e aí eu fiz o desenvolvimento num ponto também maior. A conclusão, na minha opinião, como professor de escola dominical há 25 anos, é que a conclusão é literalmente para você fechar. E aí, como é que eu fecho? Eu faço o seguinte: eu pego os 3 objetivos da lição, transformo eles em fechamento. Nós aprendemos nessa lição sobre os aspectos da família de Jacó. Nós também aprendemos que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino, ou seja, proveniente de Deus. E por fim, nós aprendemos sobre o significado da passagem de Jacó pelo Val de Jaboque. Eu desejo que você seja um professor extremamente abençoado, uma professora extremamente abençoada, e que você seja útil aos seus alunos ensinando Bíblia a eles no próximo domingo. Um grande abraço, Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.